E aí pessoal, beleza? Estamos aí de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez estamos aí com um tema um pouquinho diferente. Ao lado de Gustavo e Daniel, estamos aqui os três editores do Formiga Elétrica. Vamos falar dessa vez sobre romances. Falando, né, em romance, assim, é legal esse lance, as explicações, né? Por que uma pessoa precisa de outra, tal. Platão tem lá um mito que fala de um ser perfeito, e essa criatura perfeita, ela causava muita inveja nos deuses do Olimpo. E daí então os deuses partiram essa criatura em dois. Então, eternamente, essas duas metades vão estar se procurando e nunca vão se encontrar. E daí isso é essa busca que a gente tem por par perfeito e tal. É muito bem interessante, dá pra gente colocar aí nesses filmes como uma análise também. Vamos começar aqui em 95 com o Antes do Amanhecer, do diretor Richard Linklater. E em 95 ele fez um filme, né, chamado Antes do Amanhecer, que se tornou, né, uma trilogia. Não sei se era realmente o interesse dele fazer isso. Os três filmes eu considero muito interessantes. No Antes do Amanhecer, a gente tem aí uma sinopse super simples. É um casal que se encontra num trem na Europa. Eles já simpatizam um com o outro, assim, quase que instantaneamente. Eles começam a conversar e na hora que chega a parada do rapaz, ele convida a garota para ficar com ele até ele pegar o próximo trem ao amanhecer. Então o filme ele se apoia justamente só nesse relacionamento assim aparentemente fugaz e na química, né, dos atores, né, nesse lance aí. É claro que está rolando um envolvimento romântico, mas ainda assim a gente não sabe o que vai acontecer ao amanhecer, né? E é isso que segura, né? Isso é uma das forças do filme. Já de cara, no primeiro encontro deles, né, no trem, você já saca a afinidade que eles têm né, um pelo. Tanto é que, né, eles começam a conversar, vão jantar, e aí não se largam mais, né? Só que o interessante do filme, né, que ele fica para você descobrir depois, que existe esse encontro, né, mas assim, a gente já sabe que o encontro pode não dar muito certo no final, porque o Ethan Hawke ele tem uma passagem, né, para voltar para os Estados Unidos, né, no dia seguinte, e ela, né, tem para voltar para Paris. O Antes do Amanhecer é legal porque assim, ele é uma história super simples, né? É um filme que ele não tem grandes pontos de virada, né? Eles se conhecendo, daí eles ficam juntos, daí chega o final de despedida, você não tem uma estrutura muito comum, não que seja mega diferente, você não vê uma diferença nesse sentido, só que o legal é a química dos atores, isso é o que faz o filme acontecer, porque em termos de direção, a câmera muitas vezes ela fica parada nos dois durante um tempo, tem uma hora que eles pegam um bonde, e a câmera fica parada lá desde o momento que eles pegam até o momento que eles saem, sem dar corte nenhum, sem mudar o enquadramento, só o diálogo deles e você fica ouvindo cada palavra. Tem momentos, né, aquele momento que eles estão na loja de discos e eles vão ouvir e um olha pro outro, daí o outro olha, disfarça. Meu, aquilo lá, impossível ser uma coreografia. Os dois estavam lá em muita sintonia, porque é uma cena tão simples, mas tão verdadeira ali, que te pega. Você também fica com aquela vergonha que o personagem está sentindo na hora, né? Sim. Eu acho que essa cena mostra até um pouco da juventude dos personagens, né? Porque assim, essa troca de olhares é bem coisa de jovem, né? Assim, né, você desvia o olhar para lá, né? Você está ali, um olha para o outro, aí quando um está olhando ele desvia o olhar, é bem coisa de jovem, né? Eu acho bem interessante isso, e isso faz muito o filme ser bastante um romance realista, né? Então, essa parte das improvisações que você falou, também acredito que tenha sido muito improvisado, várias cenas. Acredito até que talvez tenha sido jogado alguns temas, né, para eles começarem a discutir, para eles desenvolverem, o que, né, trouxe aí um tom bastante real para o filme, né, que eu acredito que tenha sido dessa forma também. Uma das coisas mais interessantes nesse filme é que a gente falou, né, o que vai acontecer antes do amanhecer? Porque no amanhecer, teoricamente, ele vai embora, quer dizer, e vai, né, no caso do filme. E isso que é a sacada legal,
porque se fosse um romance em Mela Cueca, ou ele desistiria de ir para os Estados Unidos, ou ela iria para os Estados Unidos com ele, né? Um dos dois, né? Então, provavelmente se esse filme fosse um romance comum, o final ia ser assim, o diretor ia pensar, o diretor, produtor, tal, roteirista, tá, ela vai com ele ou ele vai com ela? Daí ia botar algum diálogo lá que vai fazer a decisão e pronto. Aqui não, aqui acontece, como você falou, né, Paulo, de uma maneira realista. Então, sim, ele iria voltar para casa e sim, ela ia ficar lá. E na hora da despedida, eles não iam saber o que fazer. O Antes do Amanhecer, sem as suas continuações, ainda assim ele funciona super bem e ele, até pela ambiguidade do seu final, né? Era até melhor, não sei, não digo que seria melhor, mas também seria interessante você ficar com a sua impressão do que aconteceu depois que eles se separaram, né? Porque o filme brinca com isso, aí, pô, daqui a 6 meses e tal, e isso é até abordado na continuação. O cara fala, bom, se você for um cínico, você vai achar que, não, acabou aí, ninguém voltou, e etc. Se você for um romântico, você vai pensar que eles voltaram e se encontraram e viveram felizes para sempre e tal. Eu acho que muito desse lance sugerido é o que faz o filme ser legal. E fora também aquilo que você já falou do negócio da casa de discos, tem também a parte no bonde, que ela vira, ele vai pegar no cabelo dela, ela volta, ele pega e se encolhe e tal. É muito bacana, né? O filme tem várias dessas cenas, né? São cenas sutis, assim, né? Que são românticas mesmo, né? Assim, faz parte de um romance de um casal. E o que se segura mais, né? Além desse tom realista, são os diálogos, né? Os diálogos são muito interessantes no filme, né? Então, as discussões entre eles são interessantes, são bacanas de você acompanhar. Não é fácil, né? Você ver um filme de 90, 100 minutos, se segurar com o diálogo, né? E é um quase tempo real, né? Então, tá ali no final de tarde, não sei, de manhã até o amanhecer, né? É quase tempo real o filme ali, né? É bem rápido e se segura nos diálogos. E o filme se torna interessante assim. Isso eu acho muito diferente, né? Isso eu acho até ousado, né? Do diretor querer fazer um filme como esse e dá certo, né? Ele deixa muito real essa trilogia, né? Porque é como tempo real, né? Então foi feito em 95, 9 anos depois ele faz o Antes do Pôr do Sol, que é 2004. E eles envelhecem esses 9 anos, né? E o seguinte, que é o Antes da Meia-Noite, também é 9 anos depois. E os atores estão, né, no próprio filme 9 anos depois. Então, ele, né, respeita a realidade dos atores também. No mesmo ano, tem um outro filme, né, extremamente valorizado, né, muito interessante, que é um filme do Clint Eastwood, chamado Pontes de Madison. E aí a gente tem o Clint Eastwood, né, conhecido, né, pelos filmes de western, né, pelo Dutch Harry, filmes, né, de ação. E já indo, né, nessa fase, tinha feito O Mundo Perfeito, fez Bird, já uma parte mais dramática, trouxe um filme, né, muito interessante, que é esse drama romance, que é As Pontes de Madison. A gente vê muita coisa acontecendo com relação à metanoia do Jung, né? O Jung fala da metanoia, que é uma espécie de crise dos 40, só que não exatamente dos 40, seria a metade da vida, né? Então, a pessoa, quando ela chega na metade da vida, toda essa primeira parte, ela se preocupou em criar alicerces para o seu ser, né? Então, ter uma estabilidade no emprego, construir uma família, tudo isso que a gente vai buscando, né, para ter essa tal da estabilidade, é o que a gente faz na primeira parte da vida. Só que daí a segunda parte da vida, a gente passa a se preocupar em construir o objeto que será sustentado por esses alicerces. Então, isso é muito legal, por quê? Porque nessa metade, a segunda metade da vida é quando as pessoas passam a buscar aquilo que não buscaram na primeira metade. E isso é legal, por exemplo, no caso do próprio Clint Eastwood, ou a pessoa Clint Eastwood, que, como você falou, né, Paulo, ele era conhecido por westerns, o cara turrão, né, aquele machão, tal, sem muitos sentimentos, o cara frio. E daí, quando ele chega nessa metade da vida dele, o Clint Eastwood, ele começa a fazer filmes diferentes. Então tem o caso do Bird na década de 80, na década de 90 você tem Mundo Perfeito, né, com o Kevin Costner. Imperdoáveis. Imperdoáveis, exato, que ele tá meio que reformulando aquele personagem turrão, já mostra ele com sentimentos, eu parei com aquela vida por causa dessa mulher. O que eu mais gosto no filme é a sutileza dele.
No começo, a Francesca, ela tá na cozinha preparando a comida e chama os filhos e o marido para irem lá jantar. E daí então ela bota lá uma música e você vê que ela liga o rádio e dá um sorriso com a música, ela tá aproveitando aquele momento dela. Chega a filha já muda, chega o marido bate a porta, o filho bate a porta, tiram ela daquele momento. Por isso mesmo que ela queria tanto ficar sozinha, para ter o momento dela. E nesse momento dela, ela encontra o Clint Eastwood. É interessante lembrar que ela não era americana, né? Ela foi para os Estados Unidos casada porque ela conheceu o marido, que servia na Itália, né, na época da guerra e tal. E você vê que o choque cultural já é um peso, né? Ainda mais um choque cultural num lugar careta como era o meio oeste norte-americano. Muitas vezes a gente vê o amor como a recompensa final de várias histórias, mas poucas vezes o amor chega a ser tudo numa história, né? Nas Pontes de Madison, o Clint prova que ele é um cara, aliás, sempre foi um cara mega sensível, mas aqui ele acaba com quaisquer dúvidas a respeito disso, porque ele consegue convencer que a razão de ser, a missão da vida da Francesca, porque é um filme muito mais sobre a Francesca do que sobre o Robert, né? Era justamente viver, se realizar através do amor, né? E aí você citou Platão, citou Jung, cara, a gente pode citar também o Campbell na questão da jornada do herói. O pessoal acha que, sei lá, a jornada do herói no cinema é só aventura. Ou Star Wars. Né? Mas na verdade, aqui isso está muito sutilmente inserido na história, porque, primeiro, ela não tinha mais muita aspiração fora de uma vida doméstica, né? Isso, não que fosse errado, né? Não que, sabe, que fosse um ser humano menor por causa disso, mas dentro daquilo só sobrava a bem-aventurança dentro da realização amorosa. E ela encontra, né? Mas aí o que fazer, né? Você já tem uma família, você já tem filhos crescidos e tal, e não dá simplesmente para largar, né? E assim aí a gente, infelizmente, não tem como deixar de falar que o que acontece é justamente ela ficar com essa família, né? Ela faz a escolha que é certa, mas também não é certa, né? É mais uma ambiguidade bacana do filme, né? Ela está certa e errada ao mesmo tempo, mas ela preservou o amor, né? E ela viveu em função desse amor durante todo o tempo. E aonde ela vai realizar o ponto culminante da jornada do herói? É quando os filhos encontram o diário e se sentem tocados através da história da mãe. E começam com uma resistência muito forte. Ah, não, a nossa mãe traiu nosso pai e tal. Só que a jornada do herói diz que ela só está completa quando você faz o retorno e conta a sua história. Através da sua história, você eleva outras pessoas. Ok, quando termina essa história, eles têm a oportunidade de conhecer toda aquela trajetória que a mãe fez, e eles realmente perdoam, não digo perdoam porque não havia o que perdoar, né, mas entendem o que ela fez, e eles se elevam nesse momento, né? Então ela conseguiu fazer o retorno da jornada do herói depois de morta. Isso. O que é muito difícil para a galera enxergar, porque você está vendo alguém se realizando através do amor, né? O que usualmente não é visto, não é percebido numa jornada heróica. E outra, ela já tinha morrido, né? De uma forma ou de outra, os dois terminaram juntos, né? Como a gente tinha falado antes, né, do Jung, essa construção dos alicerces para depois construir esse objeto que o alicerce vai segurar. Para os filhos dela, ela era aquele arquétipo de mãe, né? Ela era exatamente aquele exemplo de mãe. E ela tinha construído todos os alicerces. Faltava a pessoa, faltava o que o alicerce vai sustentar. E o Clint Eastwood, através do amor que ele tem com ela desperta para quem ela é de verdade. Tanto é que tem um diálogo que é sublime, que ela está com ele e ela fala: eu com ele me sinto uma outra mulher, mas nunca antes eu mesma. Esse diálogo, para mim esse diálogo define o filme. And in that moment, everything I knew to be true about myself up until then was gone. I was acting like another woman, yet I was more myself than ever before.
todos os encontros que ele tem com ela não tá com nenhuma outra influência externa. Até na hora que a amiga dela vai visitar ela na casa, ele se esconde. E onde ele se esconde? Lá em cima, né? No quarto dela. É como, pode até ser uma simbologia dela escondê-lo no próprio subconsciente dela. E daí o filme, assim, a direção do filme é inacreditável. Tem a parte que eles começam a dançar, toca a música do rádio e a música é diegética, né? Faz parte da cena. Eles estão dançando, a música aos poucos se torna não diegética, já é o pensamento deles, eles estão juntos naquilo. E a cena final da chuva é uma cena que essa tem que ser destrinchada, né? Então o mundo está chorando por causa daqueles dois que não estão juntos, e ela está vendo ele, e é legal que assim, a gente achou que a despedida deles foi na casa dela, né? Aquele choro e tal. Não, a despedida dela foi com um sorriso. Ela olhou para ele, deu um sorriso, acenou a cabeça, agradecendo. Só que ele não está pronto ainda para deixar ela, então ele fica com o carro lá parado, o farol vermelho lá piscando, e está lá o marido, né? E é engraçado que quando o marido chega e fecha a porta, a música para também, né? O marido, ele impede ela que ela seja ela mesma. E daí então, ele vira à esquerda, o marido começa a fechar a janela. Quando o marido fecha a janela, a gente não vê mais o carro do Clint Eastwood. O marido fechou todas as possibilidades daquele sonho que a Francesca tinha se realizar, né? E daí ela começa a chorar, né? Ela não aguenta, ela começa a chorar. E daí o marido pergunta, o que foi, não sei o que, não, preciso de um minuto. E daí ele bota no noticiário de novo, né? Então, assim, ele é o mundo real, o mundo bruto, né, para ela. Já o Robert não, o Robert era a música, era a dança. E quando você tinha falado da conclusão da jornada do herói, que termina de uma maneira magnífica, o único modo dela completar a jornada era falando isso para os filhos no pós-vida. Por quê? Porque em vida, se ela dissesse isso, ela ia enfrentar a resistência da criação da personalidade. Ela tinha o arquétipo dela de mãe que os filhos conheciam. Se em vida ela revelasse isso para eles, o choque da identidade seria tão grande que os filhos não iam aceitar. Ela iria perder o amor do Robert, porque ela não estaria com o Robert, iria perder o amor dos filhos. E daí, através dos diários, agora eles têm esse distanciamento dela, não tendo a pessoa, a figura para brigar, tendo só a ideia arquetípica da mãe, então fica muito mais fácil aceitar. E como você falou, como o Daniel falou, no começo tem a resistência, mas depois eles vão vivenciando aquilo lá com aquela distância necessária, vão entendendo e eles se modificam. A jornada do herói foi completa. É um retorno literal, né? Porque ele começou na ponte, terminou na ponte. Sobre ela tá procurando ser quem ela é de verdade, né? Nietzsche, né? Torna-te quem tu és, que é o processo de individuação de Jung também. E sobre a cena da chuva, né, que é o ponto alto do filme, né, na verdade, na hora que a caminhonete do Robert para na frente dela e do marido, que o marido começa a buzinar, ainda havia, né, aquela probabilidade pequena dela largar tudo e fugir com ele. E no fundo era isso que... No fundo não, era isso que ele estava querendo ali na frente, né? Que ele está dando a seta ali vermelha, piscando. Que vermelho já tem a ver com paixão, já tem a ver com coração e tal. E piscando para onde? Aonde que o cara vai entrar? Pro lado esquerdo. O lado esquerdo que é do coração. Então, cara, nada disso é colocado ao acaso, né? É um filme extremamente rico no simbolismo, mas é difícil para a grande maioria do público sacar isso. Isso é apreendido de alguma forma, inconscientemente. Normalmente, filme romântico, você pega jovens ou adultos de 30 anos, né? Pra quê? Porque ele ainda está construindo a base. Para muita gente, as pessoas acham que esse amor, esse grande amor que mostra nos filmes, livros, músicas, é o alicerce. E não. O grande amor, na verdade, é o que vai te completar como pessoa. O alicerce não tem nada a ver com isso. E a maioria dos filmes românticos batem nisso. Então, eu preciso de um grande amor para quê? Porque esse é o meu alicerce. Não. Essa outra coisa para te complementar é igual o ser do Platão, né, que a gente falou antes. Faz parte do ser, não faz parte do alicerce. Você não precisa de um grande amor para construir o alicerce, você precisa de um grande amor para te completar e formar essa pessoa. E esse amor não precisa ser consumado, né? Ele basta viver dentro de você. Ela mesma diz, né? Ela conseguiu sobreviver todo esse tempo lá na fazenda porque ela tinha esse amor guardado dentro dela. Não viveu com ele, mas não importa. O complemento não precisa da consumação. Bom,
Seguindo aí com mais algumas dicas, né, de romances interessantes, a gente falou de 2, né, muito interessantes, mas tem um que vai um pouquinho, né, bem diferente, né, pelo menos em relação à realização do último que a gente falou agora, A Ponte de Madison, que é Apenas Uma Vez, né, que é um filme feito em 2006, que fez um enorme sucesso de crítica, e ele é muito interessante, e eu falo diferente do Ponte de Madison, mas pela própria realização, né, porque é um filme bem simples, né, um filme de orçamento baixíssimo, né, se não me engano são 150 mil, eles foi um orçamento de 150 mil, né, e teve uma resposta em bilheteria muito boa também. Ele chama atenção muito, para você que vai ver o filme ainda, pela própria simplicidade como ele é feito, né. Então, primeiro porque o diretor chamado John Carney, né, ele junta muito, né, a parte musical dentro desse filme, então é um romance musical, e ele usa a música não é só como uma trilha sonora, né, ele usa a música mais para contar a própria história dos personagens. O background do protagonista é todo contado pela música dele, é através da música que a gente conhece os personagens e através da música que os personagens vão se conhecendo. E outra coisa legal é que são compositores, né? Não são atores. E eles fizeram um mega trabalho, assim, a sinergia entre eles é muito boa, não parece que não são atores, né? Sim. E é isso, e além do que, né, o cara, né, ele é um músico, né, no próprio filme, e as músicas que ele compõe, elas contam o próprio passado dele, né? Então, só para situar um pouquinho, né, a história, né, o foco é esse músico, né, que ele é um compositor real, que ele tenta, né, ganhar vida nas ruas de Dublin, né? Então ele está lá, ele fica lá tocando um violão, e nisso ele conquista, né, de alguma forma uma menina que é uma imigrante também, que não lembro que país que ela é, que mora em Dublin. E eles começam um relacionamento, né? E não que é inicialmente um relacionamento amoroso, né? Mas é mais um início de uma amizade, né? Que depois vai desenrolando e se torna algo mais romântico, né? E as próprias composições, que o filme ele é repleto de música, né? Então, e é uma coisa bastante real, né? Essas músicas, as composições são feitas no próprio passado do cara, né? Então ele vai contando o momento que ele teve com a esposa dele, não sei se é a esposa ou se era uma antiga namorada, os problemas que ele teve, e isso vai desenrolando a história. Não, o legal é que, mais ou menos no mesmo estilo do Pontes de Madison, ele tem 2 protagonistas aí que não estão livres, né, pro amor de uma forma ou de outra, né? O rapaz talvez até estivesse, mas ele tem uma história não resolvida com a esposa, né? Que a esposa está, parece que em Londres, né? E ele está lá morando com o pai, né? Na verdade já é um cara que não é bem um clichê, mas é uma coisa bem assim conveniente para a construção do personagem, que ele tenta engrenar como músico, mas ele trabalha na loja de aspiradores do pai, né? Então você já tem esse 2 componentes aí da infelicidade do cara, que é a não realização profissional e o fato dele ter um relacionamento aí semi-rompido, que o cara não sabe se vai, se volta, etc. Aí, através da música, ele encontra essa menina. Essa menina é que possibilita, esse era o componente que faltava para ele conseguir formar uma banda e, sabe, se expressar mais através da sua música, né? Talvez até viver por essa música, né? Eu não sei nem se ele aspira a fazer sucesso, na verdade. Acho que é mais o lance dele ganhar uma grana e poder sobreviver de música. Né? Sim. Acho que essa é a ideia dele. Não, então, por aspiração foi isso que eu quis dizer. Não o sucesso, mas viver daquilo, né? Não trabalhar mexendo com aspirador, né? Ah, sim. Entendeu? E ela tem um marido, né? Ela tem um marido que tá para emigrar também. Ela tem um marido, tem um filho, mora com a mãe. E assim, é claro que vai rolar uma afinidade pesadíssima ali, até pela música, pela sensação de inadequação e tal, mas não dá certo, né? Justamente porque ele também, do mesmo jeito que o Antes do Amanhecer, ele é um negócio extremamente realista. Que eu me lembro de um diálogo que quando chega no sei lá, ou é tudo ou é nada, tá,
larga tudo, vambora e não sei o que lá. Aí o que ela fala, cara, que mata tudo, ao mesmo tempo que você fala, ó, na boa, eu queria, mas a realidade é outra. Ela fala, eu posso levar minha mãe junto? Entendeu? E o final é extraordinário, porque, tá, ok, criou-se aquele amor, criou-se tudo, mas foi através daquele amor ou aquela tentativa de romance, não sei direito dizer, não sei direito definir, né, o caso dos dois, mas ele consegue voltar para a esposa. Então ele está pegando, termina o filme, ele está pegando um avião para voltar para Londres, para reencontrar a esposa e dar uma nova chance para aquele casamento, né? E ao mesmo tempo que o marido da menina tá indo lá, né, tá vindo para Irlanda, e ela vai ficar com o cara lá, com o filho e etc. Mas qual que é o último gesto do cara, né? Quando você vê o cara correndo assim e fala, ah, não, peraí, eu tenho que fazer mais alguma coisa. O que manda o clichê? Ah, eu vou lá encontrar ela, vou dar um beijo, ai, não sei o que lá, tal. Não, o cara foi lá e comprou um piano pra mim e mandou entregar, que ela não tinha, ela tocava de favor na loja de música, né? Então é super sensível, é super bacana. E o legal é que a gente pegou esses 3 filmes, né, pra falar hoje, e nenhum desses 3 o casal termina junto da maneira convencional. Talvez isso seja uma das grandes características que tenha feito a gente escolher esses. São filmes bem realistas, só que eles têm uma profundidade, uma carga muito maior do que os convencionais. É interessante a gente falar isso, que é um pé no chão, mas ao mesmo tempo a carga emotiva dos filmes é muito forte, né? Então talvez isso seja o porquê da gente ter escolhido esses 3 filmes. Nós poderíamos definir, cara, essa seleção como o seguinte: nós escolhemos filmes que realmente celebram o amor. E não apenas a união de um casal. Exatamente. Bom, gente, finalizando aqui esse tema, né, de romances, esse foi um programa aí mais emotivo, né, nosso aqui dos Editores do Formiga Elétrica. Curta o vídeo, né, acesse o nosso site, confira a gente no Facebook, no Twitter e também no Google+, beleza? Então, até a próxima, um grande abraço aí, Daniel, Gustavo, beleza? Falou!